Olá, eu sou Amanda, sou nutricionista, agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou a Priscila, eu sou nutricionista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalho também no Secane juntamente com a Amanda. E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast sobre alimentação escolar, o Pod PNAE, o qual o tema principal é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Pod PNAE é uma parceria entre este Centro Colaborador e o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. E considerando a importância das boas práticas de higiene e manipulação de alimentos por parte dos manipuladores de alimentos, os merendeiros, as merendeiras da alimentação escolar, hoje nós vamos conversar sobre este assunto, a capacitação de boas práticas na alimentação escolar. E para falar conosco sobre este tema, nós vamos receber aqui, estamos recebendo a convidada, que é uma nutricionista que compõe, é parte da equipe de nutricionistas da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a Maiara da Silva Melo. A Maiara é nutricionista da Secretaria de Educação do Estado, possui graduação em nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduação em comportamento alimentar pela Faculdade IPGS. Olá, Maiara, seja bem-vinda. Olá, Amanda e Priscila, muito obrigada pelo convite. Então, Maiara, com relação à capacitação para os manipuladores de alimentos, os merendeiros, as merendeiras que atuam no âmbito do PNAE, um dos pontos importantes a serem abordados é com relação às doenças de transmissão hídrica e alimentar e a higienização do reservatório de caixa d'água. Sendo essa capacitação obrigatória do profissional nutricionista, está dentro das atribuições desse profissional, é de extrema relevância para a segurança dos alimentos oferecidos no âmbito escolar, e conhecimento sobre o tema por parte dos manipuladores. Nesse sentido, quais os principais pontos a serem abordados com relação a estes temas nas capacitações? Então, nas nossas capacitações, a primeira coisa que a gente fala é sobre o Manual de Boas Práticas e qual a sua finalidade, que é justamente orientar os manipuladores, as merendeiras e os merendeiros sobre práticas de higiene, que vai desde a escolha do alimento, o seu armazenamento, o seu preparo, até o consumo pelos alunos. Que é justamente toda essa orientação é para garantir que todo esse processo que está passando lá na preparação desses alimentos, esse alimento está seguro para os alunos e que eles vão consumir esse alimento e que eles não vão correr nenhum risco de ter algum risco de contaminação ao ingerir essa refeição lá na escola. Em relação à limpeza da caixa d'água, essa orientação a gente passa para os diretores das escolas, que a gente sabe que é uma obrigatoriedade, a cada 6 meses a escola tem que fazer a higiene das caixas d'água e também, além dessa higiene que a gente pede para as escolas fazerem, a gente também pede a potabilidade da água, que é justamente para garantir que essa água que a escola está consumindo lá que eles estão consumindo tanto para bebida quanto para preparação dos alimentos, não vai ter nenhuma presença de Escherichia coli, se vai estar o cloro residual livre e a turbidez da água, que é justamente para evitar de ter a contaminação através da água também. Essa potabilidade da água, ela tem diferentes tempos também. Se essa água ela vier da água de abastecimento público, a escola tem que fazer análise dessa água uma vez por ano, e se ela vier de uma outra fonte, uma fonte alternativa, no caso um poço, a escola tem que fazer essa potabilidade semestralmente. E Maiara, deixa eu te perguntar, de que forma que tu acredita que poderiam ser abordados esses assuntos, Por exemplo, através de uma roda de conversa, com atividades práticas ou um treinamento de forma mais expositiva, nesse sentido? No nosso caso, nas nossas capacitações, a gente aborda esses assuntos justamente nas capacitações que a gente faz com os manipuladores, com os merendeiros. Essas capacitações, elas ocorrem uma vez ao ano, nas 30 coordenadorias que a gente tem espalhada pelo estado, e geralmente faz o uso de imagens desses micro-organismos, e também a gente seleciona os micro-organismos mais comuns, das DTH,
a gente mostra para eles e mostra como que é a forma de contagem, né? Como que eles podem contaminar os alimentos através desses micro-organismos. Cara, qual o material informativo, qual o material de base que vocês utilizam para essas formações para os manipuladores de alimentos? Então, nós temos o nosso Manual de Boas Práticas, que a gente usa como embasamento a RDC 216/2004, né, que é uma legislação federal, e também nós se baseamos também na portaria estadual, a 799/2023, que ela é uma portaria que é específica aqui do nosso estado. E Maiara, vocês possuem alguns dados epidemiológicos atuais sobre essa prevalência das DTHAs a nível mundial, nacional ou estadual aqui do Rio Grande do Sul? Sim. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que a cada ano cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo adoece por consumir algum alimento contaminado, né? E desses, 420 mil morreram devido a essa causa. No Brasil, em um período de 2007 a 2020, foram notificados em média cerca de 662 surtos envolvendo DTH, que envolveu 156 mil pessoas doentes, dessas 22 mil foram hospitalizadas e 152 entraram em óbito, né? E a nível estadual, de janeiro a julho de 2024, foram internadas 87 mil pessoas devido à infecção por alimento ou por bebidas no nosso estado. Lembrando que, né, esses são números que foram notificados, né, que houve notificação, porque provavelmente esses números sejam maiores, né? Exato. E até o momento a gente não teve casos de surto alimentar nas nossas escolas, né, nas escolas estaduais. A gente não teve nenhum caso desse tipo na nossa rede. Maiara, então, considerando esses números alarmantes que você trouxe, né, que bom que não temos casos na rede estadual, mas para a informação dos nossos ouvintes, né, de todos os envolvidos no PNAE, você poderia nos passar quais são as principais causas das contaminações por alimentos e por água e de que forma estas ocorrem? Claro. Existem mais de 250 tipos de DTH no mundo, né? E elas podem causadas por bactérias e suas toxinas, por vírus, parasitas, né, intestinais oportunistas ou substâncias químicas também, né? E elas geralmente ocorrem através de falta da higiene das mãos, né? Que é do primeiro passo que é bem importante que a gente menciona. Se o manipulador ele tem alguma lesão, algum ferimento, algum machucado, ou até mesmo se ele estiver doente, né, ele pode sim transmitir algum micro-organismo para o alimento, né. O preparo do alimento também é bem importante. Esse alimento ele foi higienizado corretamente, né. A matéria-prima, no caso, o cozimento desse alimento, ele atingiu a temperatura certa, ele está bem cozido, ele não pode estar cru ou mal cozido. Ou até mesmo um problema que é bem importante da gente mencionar, a questão dos alimentos preparados, né? Que muitas vezes as pessoas preparam esse alimento e deixam em temperatura ambiente, né? Não deixam em refrigeração, e isso é um risco bem grande, porque se esse alimento ficar, por exemplo, mais de 2 horas ali em temperatura ambiente, a gente sabe que pode ter ali a proliferação de bactérias e toxinas que pode correr um risco de, se alguém consumir esse alimento, ter um risco de ter um surto, né, alimentar também. E outra pergunta, Maiara, quais são os cuidados que tu considera mais importante que devem ser tomados por parte dos manipuladores, né, dos merendeiros, a fim de evitar a ocorrência dessas doenças transmitidas tanto de forma hídrica quanto alimentar? Sim, né, a gente pode tomar alguns cuidados, né, entre eles a higiene pessoal, né, que é bem importante, a higiene do manipulador, a lavagem de mãos, que, né, mencionei que é muito importante, a própria higiene dos hortifrutis grangeiros também, a higiene também dos utensílios, equipamentos, bancadas, né, enfim, a higiene do ambiente da cozinha em si, o próprio controle de temperatura dos alimentos, né, tanto quente, tanto frio, e cada um tem a sua temperatura adequada, e também o cuidado com o estoque, né, tanto os alimentos perecíveis como os não perecíveis,
E também a própria questão do uniforme dos manipuladores, né? Se eles estão com os jalecos, a calça comprida, o calçado antiderrapante ali também, para ele ter o próprio cuidado dele também, assim como o uso obrigatório da touca. Bom, Mayara, então depois do seu esclarecimento, né, de quais os principais pontos a serem cuidados para se evitar as doenças de transmissão hídrica e alimentar, a gente questiona, no caso de não serem realizados esses cuidados, como é possível identificar a ocorrência de uma doença de transmissão hídrica e alimentar e quais os seus principais sintomas? É considerado surto de DTH quando 2 ou mais pessoas apresentam doenças ou sinais ou sintomas, né, semelhantes após ingerirem um alimento ou água da mesma origem, normalmente em um mesmo local. No nosso caso, né, é na escola. E os sintomas mais comuns que são presentes nesses casos são náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, falta de apetite e febre. Esses são os sintomas mais comuns. E Mayara, o que a gente deve fazer então quando acontecer um caso onde existe uma suspeita de ocorrência de um surto causado por transmissão hídrica ou alimentar em uma escola? É que nem eu mencionei anteriormente, né? Então, se 2 ou mais alunos consumiram a mesma refeição, no caso do ambiente da escola, e eles apresentarem aqueles sintomas que eu citei anteriormente, em um período de até 3 dias, eles devem acionar a vigilância sanitária do município, né, deles, e a vigilância vai verificar essa ocorrência para saber o que causou esse surto alimentar lá nessa escola. Então, né, Mayara, por isso que é tão importante a coleta das amostras, né, e a manutenção dessas amostras por até 72 horas, que é recomendado pela legislação, né, sob refrigeração, justamente para a vigilância poder verificar, no caso de ocorrência de um surto, né, da onde que veio a origem dessa contaminação, né, de qual alimento que se originou, e também é importante a coleta da água também, para verificar se não foi um alimento, se foi da água, né, essa contaminação. Sim. Então, essa orientação é bem importante também. Exato. A gente enfatiza bastante para as nossas escolas que a coleta de amostra ela é um item obrigatório, né, que a legislação diz para nós que tem que ter a coleta de amostra de todos os alimentos, inclusive da água, que nem tu mencionaste, que é bem importante, porque é ali que a gente vai provar que a gente está seguindo todas as orientações, né, que a legislação nos pede, para garantir que, assim, se chegasse a acontecer de a vigilância ir em alguma escola nossa, é a primeira coisa que eles vão pedir, né? É a amostra para ver se o aluno, se aquele alimento estava contaminado com alguma coisa ou não, ou a própria água, né? Então é bem importante, sim, a coleta de amostras. Então, Mayara, nós só podemos agradecer, em nome do Secane, a sua presença, a sua colaboração aqui conosco, falando deste tema tão relevante, né, que é a capacitação de boas práticas aí no ambiente escolar, o que garante a segurança dos alimentos oferecidos aos alunos matriculados no PNAE. Finalizando aqui, eu passo para você, se tem mais algumas palavras finais. Eu também gostaria de agradecer, em nome do Secane, a tua presença, foi muito esclarecedor. Então, muito obrigada mais uma vez pelo teu aceite e seja sempre bem-vinda no nosso Secane. Obrigada. Eu sempre vou estar à disposição, então sempre que vocês precisarem de algum apoio da Secretaria da Educação, né, da Divisão de Alimentação Escolar, que é onde a gente está inserido, a gente está à disposição para ajudar vocês em alguma coisa que seja necessário. Obrigada. Certo. Até o nosso próximo episódio.